Quem não me conhece, eu sou a Tânia Moreira, sou advogada, sou especialista em direito de família, sou amante de direito do consumidor. Além disso, eu sou empresária, tenho uma empresa chamada Assessoria Cerimonial Tânia Moreira. Lá, a minha especialidade é casamentos, então lá eu organizo casamentos e na advocacia eu realizo os divórcios. Então, eu brinco que eu caso e descaso, com as duas funções. Depois eu tenho outra empresa, que é uma empresa de buffet e decoração, Ecofolia. Somos os pioneiros em sustentabilidade aqui no Vale Paraíba, aqui em Taubaté. Além disso daí, eu tenho uma empresa de cabine fotográfica ClickMix, fotos ilimitadas, impressas em 12 segundos. Por fim, sou escritora. Tenho um livro infantil publicado, As Aventuras da Ninha na Floresta Encantada. Que inclusive eu tenho um Instagram que eu iniciei agora, pessoal, que tem um projeto bem legal sobre ele. É livro com doces. Então, é uma parceria bem legal. Chega o kitzinho do livro com os doces. Aí a pessoa, enquanto tá lendo para criança, tá curtindo um docinho. É legal pra caramba, tá? O livro chama As Aventuras da Ninha na Floresta Encantada. E esse ano eu publico o meu livro adulto. Agora eu pedi pra Cris se apresentar, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Crisane Ferreira. Eu sou uma apaixonada pela comunicação. Eu sou formada em jornalismo pela Unital, pós-graduada em marketing digital, especialista em comunicação voltada para os meios digitais. Tenho uma empresa chamada Casa 7 Comunicação, que desenvolve projetos de comunicação de uma forma geral. A minha expertise é dentro da assessoria de imprensa. A gente está colocando posicionamento de marcas no mercado e o marketing digital de uma forma geral, né? Através de vendas, através de gerenciamento das redes sociais. São projetos de experts e lançamento de experts no mercado também. Então, falando de marketing digital e comunicação, vocês estão falando com a pessoa certa. Tá vendo? Chamei a pessoa certa para poder ajudar aqui todas as profissões, advogados, pediatras, dentistas. Então, como que a comunicação vai te ajudar aqui com relação às redes sociais? Ainda mais agora que pandemia, tudo virou, né, virtual. Então, virou online. Quem não trabalhava tem que agora aprender a trabalhar. E quem já trabalhava, será que é da mesma forma? Não é? Enfim. Então, vamos falar um monte de coisa aqui. Sejam todos bem-vindos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade em fazer pergunta, tá? Por enquanto, nós separamos algumas, só para a gente ter um norte. Perguntas que acreditamos sejam interessantes para vocês. Mas querem perguntar? Aproveitem, que a live tem duração no máximo 1 hora, depois o Instagram derruba a gente, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, Cris. Por que a comunicação é importante para os negócios? A comunicação é importante para tudo, né, gente? Vamos partir do pressuposto que a comunicação ela é a base das relações, né? Não tem como a gente se relacionar sem se comunicar. E é importante que a gente saiba que a comunicação não é só o falar, né? Nós trabalhamos todos os nossos sentidos. A gente consegue se comunicar no olhar, no gesto, da forma que a gente se veste, da forma que a gente está emocionalmente. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção. O quanto é importante a gente estar com as nossas emoções sob controle, porque isso é muito expressado durante a nossa comunicação. Mesmo que a gente não queira, a gente acaba passando isso para as pessoas. Então, assim, partindo do pressuposto que a comunicação é base de qualquer relação, ela é muito importante em todos os sentidos. Dentro do negócio, é importante que você se comunique com clareza, com eficiência do que você faz, por que você está no mercado? Qual é o seu propósito aqui? Não é só vender, não é só ganhar dinheiro. Você tem todo um propósito dentro daquilo que você está empreendendo, né? Você quer impactar as pessoas, você quer ajudar as pessoas de várias formas. Então você precisa se comunicar. Sabe aquela frase que eu via muito quando eu era criança, do Chacrin, quem não se comunica se trumbica? Uhum. Ela é super realista, essa frase. A gente precisa se comunicar e comunicar bem. Porque às vezes a comunicação não é só você falar, a comunicação tem muito a ver com o que as pessoas entendem com o que você falou. Daí, então, como é que eu faço a minha... É mais importante, porque... Eu acho que às vezes é até complicado, né? Acho que quando a gente conversa pessoalmente,
é uma coisa, porque a pessoa tá vendo a nossa expressão, tá vendo o que quis dizer certinho. Às vezes, você tá na correria, você manda uma mensagem, especialmente se der uma mensagem, não é um áudio, a pessoa fala, nossa, que grossa. Ui, Nossa, ela falou isso e nem foi tua intenção. É que você queria praticidade, você tá com a criança grudada aqui na tua orelha, fazendo um monte de coisa, né? Então, mais do que nunca, precisa se comunicar direitinho. As pessoas entraram aqui, várias pessoas entraram. Meu pai entrou, Antônio Carlos, a Maraísa dando um oi. Fiquem à vontade para fazer perguntas, quem quiser, tá? Então, realmente, a comunicação é super importante, né? ela é importante em todos os meios. E a E, grande sacada é você aprender a se comunicar de uma forma eficiente. Né? Mas para você conseguir se comunicar de uma forma eficiente, você tem que passar por um processo de autoconhecimento aí. Não é só você se comunicar, você tem que ser você, exatamente você. Se você não sabe quem você é, você não vai saber como se comunicar de uma forma bacana. Porque você não tem referência. Né? sim. Então, assim, eu sempre falo, um dos diferenciais do meu trabalho com as pessoas é que geralmente elas achavam que elas iam entrar no meu escritório e eu ia ter que mudá-las. Ai, vou ter que mudar, eu vou ter que mudar meu cabelo, eu vou ter que falar de tal jeito. Eu falei, não, você não tem que mudar. Você tem que ser você. As pessoas têm que ver e ver você nas redes sociais como elas veem no dia a dia. Na sua casa, na sua postura com seus amigos. Tudo tem que ser de uma forma condizente com o que você é. Não tem como você criar um personagem para as redes sociais. Isso fica frágil, fica falso. A gente precisa ser verdadeiro, inclusive, nas redes sociais, porque as pessoas acham que as redes sociais é um mundo de ilusão, que tá todo mundo bem, que a vida é sempre rosa, né? Sempre dá alegria, e não é. Então, assim, na verdade, você tem que ser verdadeiro e passar dentro daquele propósito que você quer para sua empresa. Eu vou dar um exemplo bem básico. Acho Tá. que todo empreendedor, no começo, ele vai lá e faz o plano de negócio. E dentro desse plano de negócio, você tem lá a sua missão, visão e Uhum. valores. Só que as pessoas fazem isso e elas não dão importância para que fazem isso, porque elas não sabem o real, o que aquilo, o que real aquilo pode estar oferecendo para elas, que na verdade é uma diretriz do negócio dela, o que, que o negócio dela é, aonde ela quer chegar, né? Quais são os princípios que regem ela, a empresa, a equipe. Então é importante que você, quando você for fazer isso, você faça com clareza e dê importância a isso, porque isso vai direcionar você para todos os setores da sua empresa, inclusive para a comunicação. Porque é importante Uhum. você informar para o seu público o que você faz, por que você faz, qual é o seu diferencial no mercado. E tudo isso você vai fazer como? Se comunicando, de várias maneiras, né? Eu assisti uma entrevista muito bacana com o Walter Longo. Ele é um cara excepcional, foi diretor do Grupo Abril, e ele fala uma coisa muito interessante em relação à comunicação. Que nós, Uhum. seres humanos, nós temos 3 tipos de criatividade. 3 tipos de curiosidade que aguça a nossa curiosidade, que é a curiosidade diversiva, que é uma coisa genérica, superficial. Então, você vai ter curiosidade, por exemplo, você está passando pelo Facebook e você vê no feed uma notícia e tá aquele título que chama a sua atenção. Isso é uma curiosidade diversiva, que é genérica, superficial, e ali tá uma informação muito básica do que é, muito, muito superficial. E Sim. a gente tem a curiosidade empática, que é uma coisa natural do ser humano, querer saber da vida dos outros. Isso é Dá verdade, gente. Por que a opinião. gente fica no Instagram? Por que a gente É. fica no Instagram? O Instagram, ela é uma mídia de curiosidade empática. Porque primeiro que chama atenção é a imagem. Porque Instagram é imagem, né? E aí você quer saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, antigamente, você queria saber, por exemplo, da vida das celebridades, o que você fazia? Você comprava caras. Hoje não, É. você vai lá no Instagram, você segue quem você quer e você fica sabendo da vida dela, Aham. né? E aí a gente também tem a curiosidade que a gente chama de epistêmica, que é aquela que a gente quer se aprofundar, que a gente quer saber o porquê, né? Então, tipo assim, aconteceu Vamos pegar aí o caso do Covid. Poxa, a gente sabe que a gente está aumentando os números todos os dias, né? Mas por que isso está aumentando? Só que realmente é por conta que flexibilizou a quarentena, né? Então, aí quando o repórter, por exemplo, vai fazer uma matéria, ele vai ser mais específico, ele vai questionar isso.
né? Então, ele vai dizer para você o porquê que é, ele vai aprofundar. Então, isso a gente chama de curiosidade epistêmica. Então, se a gente entender como isso for, como é que é a curiosidade do ser humano, e qual é a curiosidade do nosso público, fica muito mais fácil a gente se conectar com ele e criar conteúdos de uma forma relevante, utilizando-se dessas Sim. técnicas, utilizando dessa informação. O Instagram é muito isso, né? O Instagram, se você quer trabalhar com um negócio no Instagram, ele é ótimo. Mas desde que você seja, você traga algo informativo, conteúdo. Se você vai lá só para postar, ai, olha como eu tô aqui, olha como eu tô aqui, olha meu cabelo. As pessoas vão falar, gente, por que eu vou seguir essa doutora? Por que eu vou seguir essa pediatra? Ela tem que me dar um conteúdo. Eu tenho que sentir nela que ela é uma pessoa que tem autoridade. Porque quando eu precisar, eu vou falar, nossa, eu vi nela uma pessoa que vai me atender nisso daí, né? Então, é todo um trabalho, né, Cris, que tem que ter essa preocupação com a imagem. Às vezes eu vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo do advogado, que eu tenho vários advogados aqui no Instagram, são mais de 6.400 seguidores, mas tem de todas as áreas. Mas, por exemplo, às vezes eu vejo um advogado, ou uma advogada, normalmente é a mulher que faz isso, né? E a pessoa, ela vai lá e posta uma foto dela de biquíni no trabalho dela. E no dia seguinte, ela posta ela toda intelectual com um livro jurídico. Aí eu falo, gente, mas pra que vai botar de biquíni, meu Deus? Ela quer passar o quê? Vamos separar, né? Vamos separar. Faz um perfil pessoal e um perfil profissional. Pois é, mas aí você fica pensando assim, poxa, ela quer passar a visão, que ela é uma advogada, sei lá, especialista na área criminal, mas tá ela de biquíni, tá ela dançando até o chão. Ah, Tânia, mas eu não posso ter vida? Pode, mas pra que você vai expor isso daí? Pra que você vai jogar nessa rede social? O pessoal fala, nossa, a doutora ali, né? Então, seja mais contida e mostra o que você quer mostrar. Quem é teu público, né? Mostra o teu trabalho ali. Vou fazer a segunda perguntinha aqui. A doutora Val falou verdade. Entrou o doutor Herbert também. Tem várias pessoas que já deram um oi aqui. Mas fique à vontade de perguntar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E se vocês sentirem alguma dúvida, por favor, pergunte. Sim, perguntem. Vamos lá, segunda perguntinha. Como a comunicação pode melhorar a performance nas redes sociais? É um pouco mesmo que você está falando aí. A gente precisa ser condizente. Não, a gente precisa ser condizente, a gente precisa ser verdadeiro, sabe? Eu acho que a gente tem que ter filtros. O que é importante eu mostrar, o que não é relevante eu mostrar. Cabe um pouco no que você acabou de falar, tá? Então, assim, primeiro você tem que conhecer o canal que você está trabalhando. Qual é a rede social que você está trabalhando? Porque cada rede social tem uma linguagem diferente, né? Então, eu vou dar um exemplo para você, tá? Se você trabalha muito com LinkedIn é uma rede social para profissionais. Então, assim, você tem uma linguagem mais séria, mais formal, que talvez seja bastante a linguagem de vocês, advogados, né? Mais séria, mais formal, né? Você não vai ficar ali colocando piada, você não vai colocar uma foto de biquíni, por exemplo, né? Porque não é condizente com aquela rede social. O Instagram, ele fala um pouquinho da vida das pessoas. Eu acho que é legal também você conseguir, de uma forma equilibrada. Eu acho que a grande questão aí é o caminho do meio, a gente encontrar um equilíbrio, sabe? De você também colocar um pouquinho do seu dia a dia dentro do seu Instagram. E aí você vai filtrar o que é relevante para a pessoa ou não. Vamos supor que você é uma advogada muito bem sucedida. Não tem problema nenhum se você está jantando num restaurante muito bacana e que você está comendo uma comida saborosa e você está, por exemplo, com seu marido jantando, você fazer uma foto e depois, olha que bacana, eu tô tendo essa experiência num lugar tal e tá muito legal. Né? Você tá mostrando ali que você é bem sucedida. Você vai, de uma certa forma, você vai influenciar as pessoas a serem bem sucedidas também. Eu costumo dizer que o exemplo, ele arrasta, desde que você seja condizente. Quando eu digo que você tem que ser você, tem que ser você em essência, em todos os fatores da sua vida. Né? A única coisa que você precisa ter cuidado é de realmente ter colocar filtros. Tem coisas que é para ser mostradas e tem coisas que não é para ser mostradas. Né? Então você precisa ter discernimento e bom senso dentro desse contexto. Então, assim, cada rede tem uma linguagem. Então, é importante que você saiba a linguagem de cada rede. E, principalmente, se o seu público está nessa rede social. Porque, às vezes, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, você faz
um mega trabalho no Instagram, sendo que seu público não tá lá, seu público tá no Facebook. Entende? Então você precisa saber exatamente quem é o seu público, quem é a sua persona. Eu vou dar uma explicação bem rápida do que é o público-alvo, do que é a persona, tá? O público-alvo são informações genéricas, superficiais. Por exemplo, meu público-alvo são mulheres de 20 a 35 anos, que ganham 5 mil reais por mês, que moram em Taubaté, que são loiras. Vou dar um exemplo. Esse é um público. Esse é o público-alvo, tá? O perfil dessa pessoa, a persona que a gente chama, persona, avatar, é o que essa mulher sente, o que ela pensa da vida, como ela se comporta, o que ela quer para a vida dela, né? O que ela quer para o futuro, o que ela deseja, quais são os medos dessa mulher. E aí eu vou tentar entender como é que eu posso ajudar essa mulher a ser melhor. E aí, através disso, eu vou montar os conteúdos que vão se chegar, que eu vou começar a desenvolver uma relação de confiança com essa mulher. E aí ela vai começar a se identificar comigo. Sabe a história do exemplo? Poxa, a Cris fez um negócio que é legal. Acho que tem tudo a ver comigo, acho que eu vou testar. Eu vou fazer isso pra ver se dá certo. Aí a coisa dá certo, ela vai começar a me seguir. A Cris falou uma coisa que é bacana, é relevante. Entende? Você começa a criar conexões com isso. Então, quando você consegue desenvolver essa conexão, as coisas ficam mais fáceis. E qual que é a grande sacada? É fazer conteúdo. Gente, vocês querem trabalhar com rede social? Não tenham preguiça. Façam, se comprometam. De estar todos os dias postando conteúdo, de estar produzindo conteúdo para essas pessoas. As pessoas se preocupam muito em relação assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter dinheiro, eu preciso vender. Cara, não foca na grana que você precisa. Foca nas pessoas que você vai impactar. Isso faz toda a diferença. Sim. É muito legal, né? Olha, eu já consegui vários clientes meus da advocacia justamente me mostrando aqui nas redes sociais. Então, colocando conteúdos, né? E tudo que eu posto aqui, eu acabo colocando também no story lá no meu WhatsApp. Porque eu já tive gente que me achou desse jeito. Ela não tinha Instagram. Então, ela não sabia o conteúdo do que eu colocava. Ela via só a arte da pergunta, tudo mais do que eu fazia. Mas ela acompanhava isso daí lá no WhatsApp. E eu colocava, olha, se quiser saber mais, entra no meu Instagram para poder ver qual que é a explicação sobre isso e tudo mais. Quando surgiu de alguém da família dela precisar de um advogado que era especialista em família, quem que ela lembrou? De mim. Então, ela não me seguia no Instagram, mas ela acompanhava meu trabalho no WhatsApp. Aí, na hora, ela me ligou para a pessoa e falou assim, olha, tem a doutora Tânia. Aí a pessoa me ligou, eu conversei e tudo mais. Falei, bom, é minha área, realmente, eu sou especialista, eu posso te ajudar. E nisso, eu fechei o cliente, né, que acabou vindo por isso. Mas por quê? Porque eu sempre postava conteúdo, sempre mostrava ali meu trabalho. E quando a pessoa precisou, falou, opa, eu vou na Tânia, né? Mas é o que você falou, Cris. A gente vê gerar conteúdo, não ter preguiça. Tem gente também que não gosta de se aparecer, não gosta de fazer isso que a gente está fazendo, né? As pessoas falam assim para mim, para que você vai fazer uma live? Tem muitas crenças. Nossa, é de graça. Você não está ganhando nada por isso, você gasta a maquiagem, você perde seu tempo. Mas o que a gente ganha é muito mais. É a oportunidade de conhecer melhor projetos incríveis que eu conheci de convidadas, conhecer melhor o trabalho de outra pessoa, pensar em parcerias futuras, ser útil, doar aqui a minha 1 hora de tempo, a tua hora de tempo, faz com que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer a gente e quando ela precisar, ela vai falar, poxa, o negócio de marketing é com a Cris, eu vou nela. A área da família é com a doutora Tânia, eu vou nela, né? Eu costumo dizer que nenhum tempo investido no ser humano ele é perdido. Nenhum tempo. Sabe por quê? Porque assim, se a gente quer ter algo, a gente tem que doar. É questão de energia, é troca, é equilíbrio, é lei universal. Você não tem como você mudar isso, entende? Então, assim, pra gente querer ter algo, a gente tem que ser esse algo.
Então, eu pego muito na questão de você ser você mesmo, de desenvolver uma comunicação que seja condizente com você, com a sua postura, com o que você pensa, com o que você sente, qual é o futuro que você quer para sua vida, para sua empresa, né? Agora a gente está passando por um momento muito forte de transição. Então, a gente sabe que daqui a um tempo não vai ser mais como era antes. Já esquece, não vai ser tudo novo, vai ser diferente. Mas, além da questão da criatividade, da gente ter que se readaptar, o quão importante você ter ciência de quem você é como pessoa. Tânia, não tem mais como a gente dividir, por exemplo, a Cris profissional, a Cris mãe, a Cris dona de casa, tá? A Cris espiritualista. Não tem como dividir. Nós somos um. Então, assim, hoje você vê isso muito claro, porque você está trabalhando em home office, você está atendendo o cliente, daqui a pouco sua filha entra no quarto e, mamãe, eu quero tal coisa. E aí, isso antigamente era, meu Deus, e agora o que as pessoas vão pensar de mim? Agora é uma coisa natural, porque eu sou a mãe, eu tô aqui, não tem como eu dividir agora, eu tô no horário de trabalho, eu não sou a mãe da Julie e da Kaori. Não tem mais jeito isso. Então, assim, é uma coisa muito bonita, porque as pessoas estão se assumindo realmente do jeito que elas são. Né? A essência delas estão aflorando. Então, vamos aproveitar para comunicar isso de uma forma positiva, né? De uma forma bacana. E que isso, de uma certa forma, vai agregar valor para o seu negócio, para a sua vida, de uma forma geral. Porque quando a gente começa a se comunicar melhor, as nossas relações melhoram. Sim. Nós ganhamos mais amigos. Né? A gente não, entra menos em encrenca, em discussões que não vão levar a nada. Por quê? Porque você se conhece. E aí você começa a mudar a sua postura e a sua comunicação. Eu vou confessar para você aqui uma coisa. Eu sou comunicadora. E eu tinha uma comunicação violenta muito forte. Sim. Não é o que eu falava. Era como eu falava que ofendia as pessoas. As pessoas achavam que eu era prepotente. Porque da forma que eu falava, da agressividade, né? Então, mas é porque eu não me conhecia. Não conseguia dominar as minhas emoções. Então, se acontecia alguma coisa que me aborrecia durante o dia, e eu não conseguia digerir aquilo, você viesse perguntar qualquer coisa pra mim, eu vejo você falar, oi, Cris, bem, tá tudo bem? Entende? Olha pra você ver a agressividade da coisa. E isso atrapalhou muito a minha vida pessoal, as minhas relações, os meus negócios. E quem é que trouxe isso e esfregou isso na minha cara? As minhas filhas. E aí eu comecei a trabalhar a minha comunicação e estou fazendo um curso de comunicação não violenta aí. Eu pretendo me formar nessa área também, para que com o meu exemplo de como melhorar a minha comunicação, as coisas começaram a fluir. E assim, e aí tudo começou a melhorar, a minha vida é outra. E eu ficava escondida, eu não fazia live, você não me via. Eu trabalhava na produção, eu não dava a minha cara. Por quê? Porque eu tinha medo das pessoas me julgarem. Isso é muito legal a gente falar, da questão que as pessoas não querem fazer live, não querem aparecer, porque tem muito medo do julgamento alheio. Imagina, uma profissional de comunicação, formada há mais de 12 anos, com medo de falar numa câmera, uma pessoa que fez programa de TV e estava com medo disso agora. Por quê? Né? E aí, como é importante a gente se conhecer, porque aí a gente vai lidar com as nossas crenças que nos limitam, vamos trabalhá-las e vamos nos tornar pessoas melhores. E a comunicação é a base de tudo isso. E a gente não pode ficar nem dodói, nem perfeccionista. Tem vários vídeos que eu faço que eu não gosto. Mas assim, eu gravo e não olho mais. Eu gravo e falo, foi. Às vezes eu dou uma gaguejada, às vezes eu tô aqui na live, também tô falando uma coisa, eu começo, né? Falo tudo enrolado e volto. Todo mundo gosta das coisas que eu publico, nem todo mundo gosta. Como você falou, tem gente que vai criticar e vai falar, nossa, eu achei que você não devia se expressar dessa forma. Então, assim, ninguém, por mais perfeito que a gente queira fazer, por mais que a gente queira ser útil, não tem como a gente agradar todo mundo. Então, se vier um ou dois e não vamos agradar. Não gostei, mas sem falarem que gostaram, que legal. Olha, um ou dois não gostei, tudo bem, eu respeito. Mas muitas vezes o julgamento do outro tem muito mais a ver com ele do que alguma coisa com você. Que eu realmente fiz errado. Sabe o que eu falo disso? Assim, eu acredito muito no feito é melhor que perfeito. Porque se a gente ficar esperando tudo ficar muito perfeito para acontecer, a gente não sai do lugar, a coisa não anda. Então, a gente precisa melhorar? Precisa.
Não, a gente é constante evolução. Mas a gente só vai entender essa evolução quando a gente começa a fazer, começa a trilhar o caminho. Começa a fazer, vamos melhorar, porque assim, a prática, ela se requer, a perfeição, ela se vem com a prática. É todos os dias você repetindo a mesma coisa, até você ficar expert naquilo. Né? Faz parte do aprendizado, mas a gente precisa começar. Então, o perfeito é o feito é melhor que o perfeito. E eterna evolução, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo e vai melhorando cada vez mais. Existem técnicas para nos ajudar a desenvolver isso. Bacana. Outra coisa, a questão do julgamento é exatamente isso. Eu sempre considero assim, quando a pessoa te julga, você pode ter certeza que aquela lá é a carta de confissão dela. É dela, tem mais a ver com ela do que não é seu. Só que para você entender isso, Tânia, é muito bacana, você precisa se autoconhecer. Porque aí você vai conseguir entender o que é você, o que é seu, o que é do outro. E aí você se liberta. E as coisas começam a fluir da sua vida de uma forma muito tranquila. Uma coisa que sempre acontecia comigo e com alguns dos meus clientes, Cris, eu preciso vender. Cliente tem um produto maravilhoso, tem um trabalho legal, e o cara não vende. Mas é por que ele não vende? É porque ele tem medo de aparecer. Ele fala assim, mas eu não vou vender isso. Eu não tenho coragem de ligar e oferecer o meu trabalho. Como que não? O trabalho é seu, você tem que vender. Entende? Então, tipo assim, não adianta fazer um baita projeto de comunicação para ele investir milhões em marketing. Se ele não acreditar que ele não vai vender aquilo, ele não vai vender. Né? Então, assim, o meu trabalho ele é baseado muito em conhecer o cliente. E a gente trabalhar, inclusive, essas crianças juntas. Porque, assim, senão eu não consigo ajudá-lo. Eu tenho a técnica, eu tenho a informação, eu posso te passar. Mas se você não botar em prática o que eu tô te falando, não vai funcionar. Sim, com certeza. Muito bom, Cris. O que é exatamente um planejamento estratégico de comunicação? Isso é muito... Adoro fazer isso. Adoro. Geralmente, também quando você vai montar uma empresa, geralmente você faz só um planejamento estratégico do que você quer para sua empresa, né? E aí você vai por etapas. O planejamento estratégico de comunicação quase ninguém faz. É uma coisa assim, é uma triste realidade nas empresas, principalmente os pequenos e médios empreendedores. A gente vê isso muito sendo feito em grandes empresas multinacionais, eles fazem planejamento, mas o micro e o médio, eles não fazem. Então a gente precisa mudar essa mentalidade dos empreendedores. O que é isso? É você programar como é que vai ser a sua comunicação durante um ano. Então, geralmente, a gente começa a trabalhar isso no final do ano e começa a fazer a aplicação de toda a estratégia de janeiro. Então, assim, lá para meados de outubro, a gente começa a fazer o planejamento do que vai ser o próximo ano. Tá. E o que eu vejo nisso? Primeiro, você precisa analisar quem é o seu público, quais são os meios de comunicação que você divulga a sua marca, né, o seu perfil pessoal ou profissional. Você precisa entender como é que funciona esse canal de comunicação, você tem que fazer uma análise deles e dizer assim, o que eu quero? Eu quero vender, eu quero fazer o posicionamento da minha marca, eu quero aumentar seguidor. O que você quer com a comunicação? O que você precisa? Por que você precisa de comunicação no seu negócio? Né? Quais são os objetivos que eu vou poder te ajudar? A questão do marketing é uma coisa muito importante. As pessoas confundem marketing com publicidade. O marketing, ele está alinhado ao processo de vendas. É o que vai te trazer retorno financeiro. A publicidade, ele está mais ligado a você, as pessoas saberem que você existe e a colocar a sua marca no mercado. Isso é uma publicidade. Então, assim, a publicidade, vamos supor que você vai anunciar um banner, vai fazer um anúncio de um banner no Facebook. Isso é uma publicidade. O marketing ele vai criar ações estratégicas para você, por exemplo, fazer uma página de captura, conseguir um lead, que é um cadastro de cliente, para você transformar aquele lead e depois em venda. Isso é uma ação de marketing. Você vê como é diferente? As pessoas confundem muito o que é publicidade e o que é marketing. As duas andam juntas. Aí você agrega a comunicação. O que é comunicação? Você faz uma pesquisa com o seu público-alvo. Então, você sabe qual é a dor do seu público-alvo. Vou dar um exemplo, você trabalha com famílias. Qual que é a dor da família? É separação. Vamos supor que você vai pegar separação, guarda de filho. O que as pessoas têm mais medo? É de perder o filho. Aí tem muita história de marido, do marido que brigou com a mulher, que daí usa a criança para fazer raiva com a mulher e vice-versa. Então, aí você trabalha uma série de dores. E aí, vamos supor que você quer trabalhar, fazer um trabalho diferente, que você quer ajudar aquela família, que você quer pensar no bem-estar da criança, você quer fazer com que aquela família desperte para uma guarda compartilhada. Por exemplo, olha que bacana, você está ajudando
uma família a fazer uma escolha importante para a vida daquela criança, que eles se entendam, porque eles não vão deixar de ser pai e mãe, mas que eles podem dividir a guarda compartilhada e aquilo vai fazer muito bem para a criança, ao invés de eles ficarem brigando, entende? Cada caso é um caso, é claro, mas olha só que bacana se você entende essa dor. Então você já sabe qual que é a dor das famílias nisso. Você quer incentivar que as pessoas trabalhem a guarda compartilhada, tá? É um exemplo, tá, gente? E aí você começa a fazer um trabalho sobre isso. Então, por exemplo, você faz um texto, você faz um vídeo explicando quais os benefícios que vai trazer isso para a criança. Né? Como a relação do pai e da mãe vai ficar legal. Você pode auxiliar, por exemplo, com parcerias de psicólogos que podem conversar com esses pais, para que eles se mantenham, que eles se ajudem também, porque pai e mãe não quer ver briga, não quer ver mal de filho. Às vezes eles estão tendo atitudes que eles não estão vendo que aquilo está fazendo mal para a criança. Entende? Olha a sua base social em cima disso. Você não está só tendo um cliente como advogado. Você entende que você está trabalhando no sistema, na vida dessa pessoa? Olha o quanto impacto você está gerando na vida dessa família. Quanta coisa boa você está podendo fazer por ela? Claro que você não vai obrigar a pessoa a fazer, mas você está levando o quê? Conhecimento, você está levando ciência para essa pessoa. Para que ela tenha capacidade de estar sã, em equilíbrio, para decidir uma coisa que vai impactar a vida do filho dela. Isso tem preço? Isso não tem preço. Tem coisas que a gente não consegue precificar. Isso é valor. Isso é valor que o seu trabalho está agregando para a vida das pessoas. Entende a diferença? Então, para você trabalhar tudo isso, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. É uma coisa que tem que ser construtiva. E aí, isso que é bacana a gente fazer o planejamento. Então, assim, você vai fazer um banner, você vai fazer um artigo, você vai fazer um vídeo. Então, tipo assim, esses 3 primeiros meses eu quero trabalhar o assunto de família. Como que eu posso ajudar as famílias dentro desse contexto? Como que eu posso mediar esses conflitos de uma forma mais leve? Né, que as pessoas podem se sentir melhor, que elas têm... São decisões que são importantes na vida da gente, mas que pode ser que vai fazer bem, que não vai ser aquela coisa pesada, sabe? Então, se você consegue agregar esse valor para a vida da pessoa, não tem como dar errado. Você prospera, aquela família também, sabe? Então, é muita intenção que você põe no trabalho. O seu preço, né? Eu falo para os colegas advogados, você tem que entender que passar seus honorários, você tem que mostrar valor, porque valor é uma coisa, preço, né, é outra coisa. Outra. Então, de repente, quando a pessoa olha, não é você, o advogado, se prostituir. A gente, no caso, como advogado, a gente tem uma tabela da OAB, que a gente deve seguir aquela tabela da OAB. Por quê? Porque quando a pessoa... Você pode cobrar mais, mas o correto é você não cobrar menos aquela tabela. Então, se de repente tem lá escrito que um divórcio litigioso vai custar R$8.000, aí a pessoa fala assim, eu vou fazer para você por 2. Se alguém já colocou 8.000, é porque sabe que o processo litigioso, um divórcio litigioso, não vai demorar 1 mês. Vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Aí você vai falar assim, eu vou fazer por 2.000. Vai ser um trabalhão do caramba. Aí você vai pegar esses 2.000, vai dividir em 24 meses que você trabalhou no processo. Quanto você ganhou por mês? Né? Então, se alguém já colocou isso aí, você tem que mostrar o que para o cliente? Olha, o meu preço é esse. Eu posso parcelar para você em tantas vezes. Momento Caso Bahia, né? Tipo, 10 vezes sem juros, Eu parcelo para você. Mas eu não tenho como fazer para você por 2.000. Porque o seu processo, como é litigioso, provavelmente vai demorar mais de 1 ano. São várias estratégias para poder chegar ali, para você poder, de repente, ganhar essa causa, fazer alguma coisa. Eu não tenho como fazer isso. Olha, quanto vale? Eu falo para o cliente assim, quanto vale a tua paz? Você saber que o filho vai ficar bem com você. Você saber que você não vai ter que pedir, pelo amor de Deus, para a pessoa te dar 1 litro de leite porque o teu filho está com fome, ele vai pagar uma pensão certinha por mês para você, né? Se você tem que comprovar da onde, para que você quer o leite? Para que você quer esse dinheiro? Para que você quer não sei do que? Eu falo para você, quanto vale a tua paz? É você mostrar o valor e não o preço. Aí quando a pessoa fala, nossa, não, eu preciso ter paz, eu quero que meu filho tenha tranquilidade, eu quero ter não sei do que. Aí a pessoa fala, não, ok, doutora, você é especialista, você não sei do que. Quantas vezes eu posso parcelar? E parcela. Porque ela viu em você um valor e não viu mais o preço. Né? Para ela, ela pode até achar alguém que faça por R$2.000, mas às vezes a pessoa vai fazer meio na coxa.
não é especialista, não tem experiência, não vai levar o teu trabalho tão a sério, né? Porque eu falo, eu falo muito para os advogados isso. Para a gente, é um processo a mais que eu estou pegando do cliente. Mas para aquele cliente, muitas vezes é o único processo da vida dele, é a vida dele. Então, você não pode ficar enrolando, você não pode brincar com isso. É muito mais do que dar um serviço. É você mexer com a vida dele para sempre, né? Sim. Sim, assim, eu acho a questão do preço, assim, do trabalho e tal. Quando você desenvolve um planejamento estratégico, você começa a aplicar as ações, tá? Então você vai planejar seu ano inteiro. O que você quer naquele semestre? Como... Então, aí eu vou dizer assim, olha, então, vamos supor, você quer aumentar o número de clientes. Ai, Cris, eu preciso ter pelo menos aí umas 20 causas no meio desse Tá. semestre. Preciso aí, tá? E aí a gente vai dizer, ah, tá, mas você quer trabalhar qual? A parte de família? Tudo bem. Então, a gente vamos começar a desenvolver conteúdos dentro dessa área para esse público específico, tá? E aí, existem várias ferramentas que a gente pode estar trabalhando. Então, tem a parte de automação, tem as redes sociais, aí a gente pode fazer conteúdos em vídeos, em posts, enfim. Grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, tem várias estratégias que a gente vai montar e a gente vai montar aquilo que vai ser condizente com o que você quer e com o que você pode também tá gerindo, tá? E aí a gente monta essa estratégia durante todo o ano e a gente vai começar a aplicar. Então, cada mês você aplica e vem as métricas. E a gente vai analisar esses relatórios com as métricas para saber o que está dando certo e o que não está. Porque às vezes você acha que seu público é um, quando você vai colocar em prática, você descobre que seu público é outro, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo super prático para vocês. Eu trabalho com a Lívia Macri, que é educadora em sexualidade, e ela achava que o público dela era homem. E aí a gente fez uma pesquisa e tal, e a gente descobriu que o público dela não era homem, o público dela era mães. E aí ela começou a trabalhar com as mães, acabou de lançar um livro lindo chamado Mamãe, O que é Sexo, Vem que eu te ajudo com a resposta, que ela ajuda mães a desenvolver educação e sexualidade para os seus filhos, desde bebês até adolescentes. Então, assim, e ela se tornou especialista nesse assunto, ela é a única do Brasil que fala dessa forma, de educação e sexualidade direto com os pais, ensinando os pais a fazerem isso direto com os filhos. E ela deu enfim, mas se a gente não tivesse colocado em prática, que até então ela achava que o público-alvo dela era o homem, ela estaria patinando, entende? E foi todo um processo que a gente só vai saber quando a gente começar a aplicar. E é tudo muito legal, assim. Em marketing digital, gente, não tem nada que é certo. Tudo é teste. A gente testa. Validou, deu certo, validou, a gente põe em prática. Porque senão, é muito bacana, porque em questão de investimento, você não adianta, você não precisa investir milhões. Você testa, investe um pouquinho e testa. Deu certo? Aí sim você vai investir mais para que a coisa amplie, entende? Então dá para você fazer isso de uma forma escalável. Porque aí você vai crescendo conforme você vai investindo conforme o seu faturamento vai crescendo. Uhum. Até a opção do impulsionamento no Instagram tem isso, né? Tem a questão que você não vai... eu vou divulgar esse meu curso. Você não vai já começar, de repente, com R$ 200 de divulgação, porque às vezes você escolheu o teu público errado, né? E depois, quando você impulsionar, ele vai mostrar para você quantas pessoas que curtiram mais o sexo feminino, masculino, qual foi a idade. E, de repente, como você falou, a sua cliente achava que o público era um, gastou um dinheirão e depois descobriu que era outro, né? Então, você faz um teste, faz com menos valor, deu certo, agora vamos aumentar isso daqui, não deu, muda. Mas é legal procurar um profissional como você, né, Cris? Porque vocês têm a experiência do marketing que as pessoas não vão ter. Então, assim, por mais que seja um teste com você, vamos dizer assim, é um teste muito mais rápido com você, que já sabe o caminho, do que alguém que não sabe nem por onde começar, não é? Sim. A Fran E dessas pessoas... pode falar. Não, pode falar, Fran. Fran. Aqui, a Fran Brandes. Isso mesmo, meninas, tem que valorizar o trabalho, né? A Fran é coach e tudo, então A Fran é cliente minha, eu já fiz muito trabalho de assessoria de imprensa para ela. Beijo, Fran. Inclusive, Fran, tô lançando o site da Caixa 7 novamente. Essa semana vai entrar no ar o site novo e eu tô disponibilizando todos os releases que eu fiz para vocês lá. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Fran e da Cristiane Fernandes, vai estar lá nos releases disponíveis lá. Legal, tem um trabalho bem legal também para ajudar empreendedores, tudo é bem bacana.
Mas você ia falar, Cris? Uma coisa que é importante a gente falar em relação ao Instagram, que muitas Tá. pessoas, às vezes, chegam muito clientes para mim e falam assim, eu tenho 400 mil seguidores. Uau, 400 mil seguidores. Que legal, me conta como você conseguiu isso. Eu comprei. Gente, Horrível. pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Eu sei que é tentador você olhar lá e ver que tem um monte de seguidores. Sabe por quê? Se a sua intenção é só ter seguidor, legal, você vai investir, você só vai ter seu seguidor. Agora, se a sua intenção é criar um negócio dentro do Instagram, vender, ter rentabilidade com ele, não façam isso. Porque aquelas pessoas, elas não são seus clientes. Eles podem até vir se tornar, mas não é todo mundo, entende? E é Então, muito assim, difícil. às vezes A pessoa que às vezes veio comprar, ela não teve interesse por estar ali, ela foi comprada, né? Então é até difícil ela se tornar um seguidor seu. Porque ela não tá não, te e às tendo como vezes, referência. muitos, às vezes não é seguidor, às vezes é robô mesmo. Entendeu? É assim, Não é seguidor. são Eles não vão homens. interagir com você. Às vezes são, às vezes não. A maioria das vezes são robôs. Então, assim, a gente precisa, às vezes não importa quantos números de seguidores você tem, às vezes você tem 1.000 seguidores, 100 seguidores, mas se aquele público é fiel e você trabalha bem eles têm condição de se tornar o seu cliente, tá tudo bem, né? Faça isso de uma forma escalável. Então, ter números de seguidores, muitos seguidores, isso não é referência de sucesso nas vendas dentro das redes sociais, tá, gente? Sim. A Fran disse o seguinte: tem que ser seguidores orgânicos. Quem não sabe, seguidor orgânico é aquele que vem atrás de você porque ele gosta do teu conteúdo, porque ele viu que você é relevante, porque ele viu que o que você está falando é interessante. Não porque você pagou para ele vir, não porque ele é um robô. Ele vem de espontânea vontade. E quando a gente vem porque a gente quer, é mais fácil a gente ficar, né? E se tornar ali um cliente e tudo mais e ficar. Então, é o que a Fran falou. Tem que ser orgânico. É um trabalhinho de formiguinha, né? Mas é um trabalhinho com tempo e que dá certo, desde que a pessoa tenha um objetivo. Para que você quer aquele seguidor? Você vai vender o quê? Né? Às vezes a pessoa tem uma barbearia, então, eu só tendo homens. Aí você vai ficar adicionando um monte de mulher que não tem nem criança. Para quê? Esse não é teu público, né? O teu É um público homem, são então vai trabalhar homens. com homem. Ou, eu sou especialista em corte de cabelo. Você vai ficar adicionando careca? Para quê? Se você só tá cortando o cabelo. Não é verdade? É verdade. Não, é verdade, a gente tem. É se escolher, é você achar, né? Quem que é teu público, escolher certinho. E isso é uma pesquisa, é um trabalhinho de formiguinha. A grande sacada no planejamento estratégico, Tânia, é o seguinte: é você ter essas informações e saber como usar. Sabe aquela história? Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir. Entende? Então, você tem informação, mas você não sabe como usar, você não sabe o que fazer com aquela informação. Então, o planejamento estratégico, ele te dá isso. Ele vai te trazer estratégias para você utilizar aquelas informações de uma forma eficiente a seu favor. E aí, você cria uma estrutura de vendas, por exemplo. Né? Então, que pode ser online, como pode ser offline também. Essa estratégia que você comentou, Cris, que você costuma fazer, você deu um exemplo de ser em outubro ou é uma coisa específica? Não, em outubro a gente já costuma sentar mesmo, já planejar clientes e tudo. Não é em janeiro, é no final do ano? É antes. É antes. Uns 4, 5 meses antes de acabar o ano, você já tem que estar pensando no que vai chegar na frente. Assim, sabe o que é importante? Que é muito ano? Eu geralmente eu faço anual. Anual, tá. Eu gosto de fazer anual. Porque assim, eu gosto de planejar meu ano. Eu tenho metas para seguir. Né? Então, assim, por exemplo, já me vejo em 2021, vou dar um exemplo bem clássico. Em 2021 eu tenho que ter pelo menos um faturamento de 60 mil reais por mês. Tá. Já é um ponto de partida, tá? Como eu vou fazer isso? O que eu tenho para oferecer? Quais são as habilidades que eu tenho? Eu posso fazer um curso online? Eu posso dar consultoria? Eu posso fazer um projeto específico para as redes sociais, para empreendedores, com um custo menor, e aí eu ganho na quantidade e não no preço, por exemplo? Enfim, o que eu quero? Então, a minha meta é ganhar 60 mil, ter uma receita de 60 mil reais até janeiro de 2020.
no ano de 2021, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? E aí aí você vai ver, você tem um produto? Tem. Eu tenho um curso. Eu quero fazer um curso. Agora eu vou lançar um curso de comunicação assertiva. Legal. Então a minha meta é vender 1000 cursos. Sim. Por exemplo. Como que eu vou vender esses cursos? Aí eu vou começar a montar, eu vou anunciar nas redes sociais, eu vou fazer live, eu vou fazer um webinário, eu vou fazer uma página de captura e captar mailing. O que eu vou fazer? Entende? Aí eu vou montar todas as ações que vão se alinhar à minha venda. E aí eu vou começar a colocar em prática. E aí é onde a gente coloca, por exemplo, em janeiro, eu quero lançar se eu quero lançar o curso em abril, eu já tenho que começar a divulgar em janeiro. Por quê? Porque vamos supor que para eu ter 1000 pessoas comprando meu curso, eu tenho que ter no mínimo 20.000 cadastros. Tá. Como é que eu vou catar esses 20.000 cadastros? Como é que eu vou conseguir esses 20.000 cadastros? Eu vou fazer um webinário de 2 dias, com lives ao vivo, e aí as pessoas têm que se inscrever para participar. E aí eu vou lá, vou montar a página de captura, e vou programar, vou trabalhar e vou fazer esse webinar. Captei esses 20.000 e-mails. Agora eu vou disparar os e-mails, vou fazer uma copy, que é uma carta de venda, e vou oferecer meu curso. Entende? Então, assim, você tem todo um trabalho para você oferecer, abrir o carrinho. Eu tenho 7 dias para faturar aí R$160.000. Um exemplo, tá? Eu falo isso porque eu fiz o 6 em 7 do Érico Rocha e a gente trabalha meio com a forma do lançamento. Então, por exemplo, é isso. E aí eu tenho que planejar essas ações. Eu tenho que validar para saber se o que eu estou pensando vai dar certo. Então eu coloco no ar. Aí eu, em vez de investir, por exemplo, R$2.000 no Facebook, aí eu vou fazer uma semana, eu vou investir R$500 em uma semana para ver se vai dar certo. Entendeu? Deu certo. Nossa, consegui 500 conto, consegui 6.000 leads. Cara, valeu. Entende? O valor do lead do cadastro ficou lá, R$2. Tá um preço bom. Que é o que a gente estima, tá? E aí você começa a calcular isso. E aí você vai fazendo conforme as coisas vão entrando. Por quê? Porque senão você não gasta todo o seu investimento de uma vez só numa coisa que pode não dar certo. Porque às vezes eu acho que o curso vai dar legal e às vezes não dá legal, não tem público para isso. Não acertei no público, não entende? Daí eu vou conseguir analisar e aí refazer a rota, talvez. Tá. Mas aí a importante é assim, errou, não se lamenta. O importante é que você aprendeu dentro daquilo que errou e vamos fazer certo. Vamos ver o que errou e como a gente pode consertar. Que é uma questão muito complicada, né? A questão do erro. Às vezes a gente acha que a gente não pode errar, a gente tá tudo bem errado, a gente só aprende errando. Então, quando você errar, não se lamente. Agradeça porque você errou e vamos botar a cabeça pra funcionar, que através daquele erro vão vir soluções muito melhores do que aquelas que você achava que não tinha. Sim. É muito legal, gente. Estou achando super legal. Tem 2 comentários aqui, deixa eu ver. A Fran falou o seguinte: ela também achava que o público dela era homens, mas depois, com o trabalho, ela descobriu que o público dela era mulheres. Então, você vê, ela estava tentando vender uma coisa para um que não ia rolar, porque o público era outro, né? Então, a importância de você descobrir seu público. E o Júlio César disse o seguinte: a melhor maneira de conquistar e manter seguidor está relacionado com o seu conteúdo, né? Se você só mostra a fotinho, ó, como eu sou bonito, como eu sou bonita, é bom para você se você quiser ser modelo, né? Aí tá ótimo, mas fora isso daí, você não vai conseguir nada. Que se você, de repente, a pessoa é modelo, trabalha com moda, enfim. Daí você vai mostrar... Cada um no seu segmento. Agora, se eu ficar só postando fotinha de mim, ai, advogada assim, bonitinha, ai, que legal, ela é bonita. E daí, gente? Alguém tá pagando minhas contas? Não. Ai, que legal saber que sou bonita. Então, não adianta nada. Tem que mostrar conteúdo para o pessoal falar, tem que mostrar conteúdo. Entende do assunto. Então, quando eu alguém que precisa, chama. Exatamente. O conteúdo ele é importantíssimo, gente. É a forma que a gente tem de agregar valor na vida das pessoas. Mas para você também fazer o seu conteúdo, você tem que acreditar naquilo que você está falando. Sim. Tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Acho que se você... A primeira pessoa a comprar a sua ideia, comprar seu conteúdo é você mesmo. Cara, eu aplico isso na minha vida, do que eu tô falando. Isso faz sentido para mim? Faz, tá? Bora lá.
Se não faz, não faça. Porque vai sua falsa e você vai queimar o seu perfil dentro desse contexto. Então, é importante que você acredite em você, que você confie em você, para que a coisa flua de uma forma bem bacana. E a comunicação é uma delícia dentro disso. Eu quero deixar algumas dicas. A gente tem mais tempo aí? Quanto tempo a gente tem, Tânia? Ainda tem, sim. Pode deixar as dicas, por favor. Dicas, né, para poder criar uma autoridade no meio digital, seria isso? Isso! Eu queria deixar algumas dicas para você ter Dica, autoridade no deixa meio que a gente digital. adora. Então vamos lá. Eu sempre falo muito. As redes sociais, ela é muito bacana, só que elas não podem conter ali todo o conteúdo só ali. Na verdade, assim, imagina que a rede social é como se fosse um jornal, uma televisão, que você está anunciando os seus produtos. É uma vitrine do que você faz. É importante que tenha conteúdo lá? É importante que tenha conteúdo lá. Mas a sua casa no meio digital é o quê? É um site, um blog, é uma página sua. Que ali você tenha todos os contatos desse público que você está conquistando nas redes sociais. Então, a ideia é você anunciar nas redes sociais para migrar esse público para o seu site, para acessar o seu site, ou para fazer parte da sua página de captura para que você consiga ter o cadastro dessas pessoas. Por quê? Dá a louca lá no Mark Zuckerberg, ele vai lá e tira o Facebook, Instagram do ar. E aí, o que você vai fazer com seus contatos? Como sumiu o Orkut, vai perder tudo? É. Vai perder tudo? Então, você precisa ter uma base de dados com os seus seguidores, tá? Então, é importante que você tenha uma página uma página na internet, no site. Os anúncios, é importante sim que você anuncie no Google, que você anuncie nas redes sociais, que você faça investimento pequeno, gente. Hoje você faz anúncio lá, por exemplo, no Google, a partir de R$50 por mês. Você consegue fazer anúncio no Facebook, R$6 o dia, sabe? Então, assim, você não precisa anunciar muito, mas faça pelo menos uma vez por mês, uma semaninha, para você. Por quê? Porque só no orgânico funciona? Funciona, mas não funciona tão rápido. Porque o Facebook e o Instagram, eles trabalham com a parte do algoritmo e aí ele não entrega para todo mundo. Quando você dá uma impulsionadinha ali, você faz um anúncio, ele acaba distribuindo esse conteúdo para o maior número de pessoas. Porque, gente, ele é a forma que eles têm de ganhar dinheiro. Então, sim, a gente precisa alinhar isso de uma forma que você consiga bancar, tá? Então, é um custo muito baixo para você não fazer. Outra coisa, é importante que você conheça muito mesmo o seu público. Então, faça pesquisa, pergunte, tá lá no Stories, faz uma pesquisinha lá, você vai fazer um conteúdo, sei lá, para falar de um tema específico, faça uma pergunta, tenta saber o que é que aquele público, o seu público está achando sobre aquilo, o que ele pensa em relação àquele tema, né? Para você conseguir ter esses feedbacks. E aí, para que você possa mais para frente usar isso de uma forma estratégica. Então, é importante que você conheça seu público, crie a questão do conteúdo. Não é só fazer conteúdo. Utilize essas informações para você criar um editorial nas suas postagens. Para que seja condizente com aquilo que você quer realmente passar. É aquilo que você falou. Não adianta você, advogada, querer falar, colocar a receita de bolo dentro do seu Instagram. Isso tem sentido? Não tem sentido. Não é? Né? Então você tem que ter condizente com aquilo. Então, cria um conteúdo criativo, faça com amor. Quando a gente faz as coisas com amor, a coisa flui, né? E faça bem feito. Faça com amor, faça bem feito, faça o seu melhor naquele momento. Com o que você tem, com a possibilidade que você tem ali, com as informações que você tem. Também não queira ficar tudo perfeitinho, que senão você trava. Não, faça o que você tem que fazer, com as informações que você tem, com as habilidades que você tem naquele momento. E faz. E veja o resultado. E aos poucos você vai se aprimorando. Então, tenha zelo, tenha cuidado, tenha carinho para fazer que dá certo. E aí você trabalha essa linha editorial. E aí você vê, por exemplo, se o seu público é um público de 40 anos para cima, você vai usar uma linguagem mais com menos gíria, uma linguagem mais respeitosa, mais tranquilidade. Agora, se o seu público é um público jovem, você já vai ser mais espontâneo, você já vai falar de uma forma, às vezes até com gírias, porque você precisa se conectar com o seu público, entende? Então, assim, saiba quem é seu público, precisa falar na linguagem correta dele. Porque senão você não vai conseguir se conectar com o seu público.
tá? Então é importante que você saiba exatamente disso. E aí você vai começar a criar uma linha editorial condizente com o seu público, com o que ele realmente gostaria de saber, que aquilo vai impactar a vida dele no dia a dia. Outra coisa, crie post com seu design personalizado. Então, assim, crie uma logomarca sua, que as pessoas entendam que aquilo é seu. Escolha uma cor que tenha a ver com você, com a sua vida, com a sua profissão, com o seu trabalho. Cria uma logomarca. Vai fazer o banner? Faz o banner personalizadinho. Põe a sua logomarca. Utilize das cores que a sua logomarca tem nos seus banners para ficar uma coisa personalizada. Por quê? A hora que a pessoa vê aquilo, ela já, conforme ela vai estar te conhecendo, ela já vai associar aquilo a você. Tá? Automaticamente o cérebro dela já vai associar. Então, vou dar um exemplo bem clássico. O Itaú. Então, faz propaganda na televisão, ele coloca por último a logomarca dele, mas ele utiliza o quê? Ele utiliza as cores, a musiquinha, não é? Você já sabe que no final, é o Itaú que é feito, entendeu? E aí, porque ele utiliza o laranja, o azul, enfim. Porque ele trabalha muito isso, porque a gente é muito visual, né? A nossa memória, ela é muito visual. Então, começa a padronizar os seus posts e que as pessoas identifiquem que aquilo é seu. Mantenha constância nas postagens, pelo amor de Deus. Não fica postando um dia você posta, outro dia você não posta. Uma semana você posta, eu sei que é difícil, porque não é da área. Eu falo com você porque eu também, às vezes, dou essas pausas, às vezes eu fico tempo sem poder divulgar alguma coisa. Mas é que a gente precisa mesmo se comprometer de pelo menos 2 vezes na semana você atualizar seu Facebook, seu Instagram, o seu site com notícia nova, com um artigo, com uma foto, enfim. Pelo menos, no mínimo, 2 vezes por semana. Tem que se comprometer e fazer a coisa acontecer. E tem uma constância, porque as pessoas ficam esperando. A gente acha que não, mas as pessoas ficam esperando alguma coisa nova vir de você. Tá? Cris, veja se você tem tipo a bomba para poder falar, que nós temos 1 minuto e 27 segundos para o Instagram derrubar a gente. Rapidinho. Olha. Desenvolva um relacionamento baseado na confiança e na reciprocidade. Tá. Ninguém vai comprar nada de você se não confia em você. Tá. Desenvolva um relacionamento de confiança e reciprocidade com o seu seguidor, com o seu cliente. Ninguém compra nada de ninguém sem conhecer, sem confiar. Sim. Então, é importantíssimo isso. Eu amei, Cris. Eu quero agradecer muito. Acho que as pessoas também gostaram bastante. Temos aí 50 segundos, então vou ser bem breve. Eu agradeço muito pela presença, pelo compartilhamento de informações, pela riqueza. Né? A Cris é uma simpatia em pessoa. Vocês viram que ela tem muito conteúdo, ela sabe realmente do que ela está falando. Vou deixar o contato dela também com essa live salva. Quem quiser entrar em contato com ela e pedir mais informações para melhorar o trabalho. Beijo, Cris. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Estou aqui para que vocês precisarem, estou à disposição. Eu adoro fazer isso, adoro compartilhar. Para mim é um prazer estar com vocês. E se precisar de mim, eu estou por aqui. Agradeço o convite, viu, Tânia? Assim que essa quarentena acabar, vamos nos conhecer pessoalmente, tomar um café. Vamos! Por enquanto estamos só online, né? A Thaís disse aqui que adorou, parabéns para nós duas. E a Fran também falou parabéns. Gente, muito obrigada. Beijo.